Olá, professor Devaney, tudo certo? Aqui é o Vinícius, eu estou fazendo dupla com o Frigério e a gente vai falar um pouco sobre a experiência 3.2. A gente tem por objetivo aqui comprovar experimentalmente as operações das portas lógicas AND, que é a porta E, né? A NAND, a OR e a NOR. Também a gente vai conhecer um pouco das características físicas e elétricas dos CIs 7400, 7402, 7408 e 7432 e identificar os níveis lógicos, analisando-se as tensões presentes nos pontos solicitados dos circuitos. Para fazer isso, a gente vai utilizar das tabelas verdades para fazer a comprovação das lógicas, né, das portas. E o que a gente vai utilizar de material aqui? A gente vai utilizar uma fonte de tensão de 5 volts, um multímetro, o CIs, né? E o protoboard. Dando sequência aqui ao experimento, a gente já tem todo o circuito disposto aqui no Tinkercad. Então, aqui nós temos o protoboard. O protoboard esse que está sendo alimentado por essa fonte de tensão. A fonte de tensão ela tem 5 volts, foi o que foi definido ali no roteiro. E nós já fizemos a ligação do terminal positivo com o terminal positivo do protoboard e o terminal negativo da fonte de tensão com o terminal negativo. Também interligamos aqui os terminais negativos e os terminais positivos. Essas ligações positivas aqui, vale ressaltar, elas estão sendo representadas pelos fios vermelhos e as negativas estão sendo representadas pelos fios pretos. Beleza. Então, aí nós temos aqui o nosso circuito integrado. Para a primeira parte do experimento, fazendo a análise das portas AND, a gente vai utilizar o circuito integrado 7408 e fixá-lo aqui na matriz de contatos. Beleza, então, circuito fixado. Então, a gente vai ligar o terminal de atenção positiva de 5 volts ao pino 14. Então, aqui a gente pega um fio do terminal positivo e liga ao pino 14. Bom, como eu faço para saber qual é o pino 14, Gustavo? Então, aqui a gente tem, começa aqui pelo pino 1, é o pino aqui de baixo, da esquerda, e a gente vai contando, somando um a um, indo para a direita. Então, estamos no pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, até chegarmos no pino 7. Sobe-se aqui seria o pino 8, e vai indo para a esquerda também, somando 1. Então, pino 9, pino 10, até chegarmos ao pino 14. Então, beleza. Então, a gente liga o pino 14 ao terminal positivo, ok? E ligamos o terminal 7, o pino 7 ao terminal negativo. Então, aqui fazemos essa ligação do pino 7 ao terminal negativo. Ok, então, já feitas as ligações de terminais, então agora a gente pode partir para a parte de análise do CI mesmo em si. Então, conforme definido no roteiro, as portas de entrada desse CI são no pino 1 e no pino 2. Então, é aqui que a gente vai ter que fazer as ligações dos fios para fazer as portas lógicas de entrada. As portas lógicas, na realidade, a porta lógica de saída, ela vai ficar no pino 3. Então, já feito essa parametrização anteriormente, então a gente pode dar sequência. Então, para a gente definir o que é o nível lógico 0 e o que é o nível lógico 1, a gente vai utilizar a seguinte situação, já definida pelo roteiro também. Para a gente colocar uma entrada em nível lógico 0, basta ligar o terminal correspondente ao 0 volts, ou seja, seria o negativo do protoboard. Então, a gente, começando aqui já definindo uma entrada lógica baixa, então seria ligar o pino 1 ao negativo do protoboard, conforme fizemos aqui. E também aqui na segunda entrada a gente vai fazer a mesma situação para ter uma entrada 0, 0, correto? Caso a gente quisesse fazer uma entrada de nível lógico 1, a gente só teria que mover esse fio aqui para o positivo. Mas para
para iniciar o experimento certinho, a gente vai começar com os dois ligados no zero. Então, aqui, iniciando a simulação, espera-se, né, que, como a gente tem uma situação de AND aqui, com duas entradas zero, a saída também seja zero, né? Seria uma porta nível lógico zero. Isso aqui pode ser verificado pela tabela da verdade, né, que a gente também encontra no roteiro. Vinícius, quer comentar um pouquinho aqui sobre os resultados? Posso sim, claro. Então ali, como o Frigeri já comentou, no nosso experimento está aparecendo nível lógico baixo na saída. Por quê? Porque foi aplicado nível lógico baixo na entrada A e na entrada B. E se a gente apresentasse nível lógico em apenas, por exemplo, apenas na entrada A, representando a situação 0,1. Então, deixa eu fazer aqui para você. Então, a entrada A seria aqui, vamos definir como pino 1, né? Para ficar já definido anteriormente. Uhum. Então, eu vou alterá-la aqui para o nível lógico 1 e vou iniciar a simulação. Isso. Então, assim como esperado, né? Se a gente olhar para a tabela verdade, tem que estar apresentando nível lógico 0. E a gente consegue verificar essa afirmação olhando para a tabela verdade e para o nosso multímetro. E então, qual seria a única maneira de apresentar nível lógico alto na saída? Apenas quando na entrada tiverem apenas níveis lógicos altos. Só que, comprovando também, que trocando a porta B, o resultado seria o mesmo. E agora, colocando ambas as entradas no nível lógico 1, cá temos o nosso resultado esperado, que seria a saída também no nível lógico 1. Bom, dando sequência aqui ao experimento, agora nós vamos abordar a porta lógica NAND. O circuito aqui em questão é o mesmo, também temos uma fonte de tensão de 5 volts. Essa fonte vai estar também com os terminais, com o terminal positivo ligado no terminal positivo do protoboard, com o terminal negativo ligado no negativo do protoboard. Temos também as ligações aqui entre terminais, tanto negativo quanto positivo, a identificação dos fios aqui para melhor representar. E, bom, temos também aqui, né, vale ressaltar, o positivo ligado com o pino 14, né, que seria a ligação que deveria ser feita. O pino 7 também ligado ao terminal negativo. As entradas também definidas aqui no pino 1 e no pino 2, então são os mesmos pinos que a gente encontrou no circuito 7408. O pino 3 aqui vai representar o terminal de saída também. Então, iniciando aqui o experimento com as entradas com o nível lógico 0 e também 0, né? Isso a gente verifica aqui com os fios ligados no terminal negativo. Então, a gente inicia a simulação e na saída, né, na porta de saída, a gente verifica que o multímetro vai retornar o valor aqui de 5 volts, né, que seria o equivalente aí ao nível lógico 1 para o nosso experimento. Vinícius, comentários? Posso sim. Então, se a gente reparar bem, a porta NAND seria como se fosse o inverso da porta NAND, né? Seria a porta AND com uma inversora no final dessa porta AND. Então, se a gente olhar ali para a tabela verdade, a gente pode ver que apenas será nível lógico 0 quando ambas as entradas apresentarem nível lógico alto, né? Totalmente ao contrário da porta AND. Bom, então vamos verificar aqui, já no experimento, para ficar melhor ilustrado. Então, colocando aqui, ó, o pino 1 no positivo, né, que seria, então, o retorno 1, né, na entrada. Então, a gente vai entrar com 1 e com 0. Espera-se que, pela tabela da verdade, que o valor retornado seja o nível lógico 1, que é o que aparece no multímetro. Aqui,
tanto se a porta A quanto a porta B estiverem, né, no 1 e a outra porta estiver no nível 0, o valor vai ser o mesmo, né, que vai ser retornado. Porém, como o Vinícius falou, o único caso que nós temos aí o retorno da saída com nível lógico 0 seria quando ambas as entradas apresentam um nível lógico 1. E é isso que nós podemos verificar aqui no nosso multímetro. Uhum. Bom, dando sequência então, aqui nós vamos verificar o circuito para a porta lógica OR. Para isso, nós vamos substituir o CI utilizado, que era o 7400, né, o CI da porta NAND, para o CI 7432, que seria o CI da porta lógica OR, ou OR, né, em português. Bom, a configuração aqui permanece a mesma. Nós temos uma fonte de tensão de 5 volts também, com as mesmas ligações, positivo no positivo, negativo no negativo, perdão. Os terminais negativos aqui também ligados, os terminais positivos também ligados, identificados pela cor característica. Aqui, o pino 14 também estará ligado ao terminal positivo e o pino 7 também estará ligado ao terminal negativo. Aqui nós temos o multímetro. Esse multímetro ele vai estar ligado com a saída aqui identificada pelo pino 3. E aqui nós temos as entradas que estão identificadas pelo pino 1 e pelo pino 2. Iniciando também aqui a simulação, nós vamos começar com as portas lógicas de entrada do nível 0. Então, vamos iniciar a simulação. E como retorno, nós temos o nível lógico 0. E é isso aqui que espera-se de acordo com a nossa tabela da verdade. Correto, meu caro amigo Vinícius? Correto, Frigieri. Então, se a gente olhar ali para a tabela verdade, a gente pode perceber que apenas será apresentado no nível lógico alto, né, quando alguma das entradas apresentar nível lógico alto. Ou uma ou as duas, né? Isso a gente pode verificar aqui com a simulação. Então, vamos aqui alterar a entrada da porta A para o nível lógico 1. Simulação aqui já evidencia que, conforme a tabela da verdade, que nós temos um nível lógico 1 também na saída. Isso vai acontecer se a gente alterar aqui, né, a porta D para o nível lógico 1 e a porta A para o nível lógico 0. Espera-se o mesmo resultado. E a situação aqui que vai permanecer também seguindo essa lógica de saída é quando ambas os pinos estiverem ligados no terminal positivo. Então, aqui a gente já percebe que a saída ela vai trazer também esse nível de lógica 1, conforme também evidencia aqui na tabela da verdade. Correto, meu caro amigo Vinícius? Correto. Bom, dando sequência aqui ao experimento, então nós vamos utilizar agora o CI 7402, que é o CI que será utilizado para a gente verificar as portas NOR. Anteriormente estávamos utilizando o CI 7432, agora estamos utilizando o 7402. Nesse circuito, assim, a gente pode verificar que existem mudanças. A fonte de tensão ela vai ser a mesma, com 5 volts. A corrente, por sua vez, ela vai ter que ter um valor menor, porque a resistência aqui desse circuito integrado não é tão alta quanto aos demais que a gente estava trabalhando, então a gente teve que reduzir um pouco a corrente, senão já haveria uma falha aqui no começo, a gente não conseguiria simular. Mas, então, dando sequência aqui, vai ficar um pouco semelhante, né? As conexões dos terminais, a gente tem o positivo da fonte de tensão ligado ao positivo do protoboard, o negativo ligado ao negativo,
Aqui temos as ligações de todos os terminais negativos e positivos, também identificado aqui pela cor vermelha e preta. Em relação às conexões aqui do protoboard com o circuito, vão continuar a mesma aqui. O pino 14 ele vai estar ligado ao terminal positivo e o pino 7 vai estar ligado ao terminal negativo. Aí aqui também nós vamos ter uma mudança. Aqui inverte-se as entradas com a saída. Então, anteriormente nós tínhamos as entradas ligadas no pino 1 e no pino 2, e agora nós temos as entradas ligadas no pino 2 e no pino 3. A saída, por sua vez, vai ficar ligada no pino 1. Bom, acho que basicamente é isso em relação aos circuitos, né? Em relação ao circuito, a gente tem um multímetro aqui, né, que vai fazer toda a medição para nós. Ele vai estar ligado nessa saída aqui, que, como eu disse, está no pino 1. E também temos aqui o negativo do multímetro ligado ao terra aqui do protoboard, né, ao terminal negativo, perdão. Bom, iniciando o experimento, então, a gente já pode verificar também a tabela da verdade, que vai modelar aqui nossos resultados. Então, a gente espera que sejam esses os resultados nas portas de saída. Então, vou dar um inicializar na simulação. E conforme verificamos aqui o pino 2 e o pino 3, que são as portas de entrada, elas estão ligadas aqui nas portas lógicas nível 0, né, que seria o terminal negativo. A saída, por sua vez, já retorna aqui o valor que a gente estava esperando, que seria a porta nível lógico 1, né, que seria o valor de 5 volts. Vinícius, quer dar uma elucidada nos resultados para nós? Posso sim. Conforme o Frigério fez aqui, né? Sempre quando a gente faz a simulação, a gente confere com a tabela verdade para conferir se está certo, né? Ali, no caso, né? A gente está ali no primeiro caso ali da tabela verdade, que seria as duas entradas com nível lógico baixo, né? Nível lógico 0. E a gente teve a respectiva saída de nível lógico alto, nível lógico 1. E foi isso que a gente conferiu no experimento. E o que a gente pode concluir também? Essa porta NOR aqui é como se fosse a porta que a gente viu agora, a porta OR, só que agora com uma inversora na sua saída, né? Pois a gente pode perceber ali que ela apenas será nível lógico alto quando todas as entradas forem nível lógico baixo, né? Nível lógico 0. Isso agora a gente pode evidenciar na simulação. Eu já fiz a troca aqui da entrada da porta A para o positivo, né? Ou seja, para o nível de porta 1. E verificamos que na saída nós vamos ter o retorno 0, conforme a tabela da verdade já elucidava para nós. Então, aqui só para ilustrar melhor, vou fazer as devidas alterações, né? Deixar a porta B também no nível 1. O resultado aqui na saída vai ser o mesmo, né? Afinal, só mudamos as ordens. E aqui também, colocando ambas no nível lógico 1, temos o retorno na saída nível lógico 0. Então, dando sequência ao experimento, agora nós vamos unir as entradas e verificar o que acontece quando a gente, obviamente, como eu disse, uni-las e também ligar ao terra. E, posteriormente, depois que a gente fizer a medição, nós vamos desligar do terra para, em seguida, ligá-las aos 5 volts, né, da fonte de tensão. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, une-se as entradas e liga-se ao terminal negativo. Aqui nós temos o retorno no terminal de saída de 5 volts. A gente pode verificar pela tabela da verdade. Deixa eu arrastá-la um pouquinho para perto. Se ela resolver vir.
estava simulando aqui, não tinha como arrastá-la, né? Meu Deus. Tá. Agora ficou melhor para visualizar. Então tá. Então aqui, como eu disse, nós unimos as entradas e ligamos a saída aqui ao terminal negativo. A saída não, perdão. Aqui não seria saída, né? Bom, conforme eu disse, nós unimos as entradas e ligamos elas ao terminal negativo. E como saída, nós obtemos a porta nível lógica 1, representada aqui também pelos 5 volts. Aqui na tabela da verdade, a gente pode verificar que realmente era o esperado, né? A entrada aqui representada pela letra E, ela iria vir com o nível lógico 0, e na saída a gente esperaria o nível lógico 1. Então, dando sequência, Vinícius, quer comentar um pouquinho os resultados? Posso sim. Então, se a gente fizer essa análise aqui desse experimento que a gente fez, no momento que a gente faz esse jump, né, essa união do pino 2 com o pino 3, né, e coloca ele no nível lógico 0, né, ele está gerando uma outra tabela verdade, né, ali. E se a gente lembrar dos experimentos que a gente já tinha feito, isso representa como se fosse a tabela verdade da porta inversora, né? Certo, Frigério? Corretíssimo, meu querido amigo Vinícius. Para dar sequência, então, aqui, para a gente concluir essa tabela verdade, eu vou só conectar ao terminal positivo. Então, espera-se que na saída a gente tenha o nível lógico 0, que é o que a gente verifica aqui no multímetro, correto? Dando sequência aqui ao nosso experimento, agora a gente vai verificar com o multímetro o estado lógico da saída de uma porta null, quando nada estiver ligado à entrada. E quando apenas uma das entradas estiver ligada ao GND, que seria o terminal negativo, e também quando apenas uma das entradas estiver ligada ao VCC, que seria o terminal positivo. No caso aqui, então a gente já tem ambas as entradas desligadas, então a gente não tem nenhuma entrada aqui ligada a nenhum dos terminais. Então a gente pode iniciar a simulação. E aqui nós temos já o retorno da porta lógica nível 1. Conforme a gente pode ver aqui na tabela verdade, ao termos a porta A desligada e a porta B desligada, né, que é representada pelo off, né, que seria ali no inglês, né, para o desligado. E na saída a gente pode verificar que a tabela da verdade explicita que seria a porta lógica nível 1. Comentários, Vinícius? Isso. Então, a gente pode perceber ali que mesmo a gente não colocando propriamente ali as entradas no nível lógico 0, né, como se fosse ali no negativo do protoboard, o CI entende que seria um nível lógico 0, né, pois pelo resultado que é apresentado no multímetro, a gente pode ver que é um nível lógico alto. Tá, então dando sequência aqui à simulação, eu vou conectar para fins de experimento aqui, a porta A gente vai deixar ela sempre desligada e vamos só utilizar a porta B aqui até para ficar melhor explicitado na tabela. Então, a gente pode conectar aqui o pino 3, né, que seria a porta de entrada B, ao GND e iniciar a simulação. Podemos aqui verificar que, como temos a porta nível lógica 0 no B e o circuito tendo o A desligado, ele vai entender que as entradas são 0 e 0. Então, só poderia retornar, conforme a tabela da verdade também evidencia, uma porta nível lógico 1. Para finalizar, a gente só modifica aqui a porta de entrada para o VCC, né, que seria o terminal positivo, e iniciando a simulação, a gente verifica a porta nível lógica 0, né, que seria o 0 volts aqui. Bom, seria basicamente isso. Aqui a gente pode verificar
como são utilizadas as portas AND, as portas NAND, as portas OR, as portas NOR, como se formam as inversoras dentro da porta NOR, né? Também verificamos as entradas flutuantes e assim a gente pôde ter uma noção melhor de como funcionam essas portas lógicas e como elas são evidenciadas aqui dentro do protoboard.